Olá, bem-vindos ao Central 900. Eu sou a Marina Orfali, formada em jornalismo aqui pela Casper. No Central 900 a gente fala sobre comunicação e como ela rola na prática. O nosso chamado de hoje é sobre memes. Alô? Você sabia que a palavra meme vem de um termo da biologia e foi adaptada à cultura digital? Pois é. Foi em 1976 que o Richard Dawkins usou o termo pela primeira vez para falar de coisas que grudam na cabeça. Claro que com o passar dos anos e com a criação da internet, o termo ficou muito mais cômico do que originalmente. Hoje em dia, é quase impossível a gente encontrar alguém que nunca foi impactado por um meme. Eu, por exemplo, não, gente, não sou parente do Nissenhor Fale. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre memes e como eles impactam a forma como gerações se comunicam. Para falar melhor sobre isso, eu tenho duas pessoas muito especiais aqui. Felipe Misali, que é casperiano, com formação em rádio e TV e é fundador da Melted Vídeos, uma das maiores páginas de meme do Brasil. Bem-vindo. Obrigado, prazer. E, para complementar nosso bate-papo, Luiz Mauro, professor aqui da Casper Libero, doutor em Ciências Sociais pela PUC, foi pesquisador bolsista na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, autor, entre outros, dos livros Sem Tempo para Nada e Teoria da Comunicação. Bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Prazer te conhecer. Prazer. Vamos falar de meme, gente? Bora. Estou muito animada. Eu queria começar quebrando um gelo perguntando qual meme atual que não tem saído da cabeça de vocês. Eu posso começar eu falando? Que é um meme que eu tô amando. Eu não sei se vocês já foram impactadas por ela, mas é uma diva no TikTok que chama Lívia. Ela e o irmão dela, o Augusto. E ela fala... Bye bye, honey. Fui. Eu só estou vivendo desse meme. Tem algum que tá na cabeça de vocês? Nossa. Peguei desprevenido. São tantos, né? É. Felipe, salva aí, assim, Salva por favor. aí. Eu tô na minha fase agora do tralaleiro tralalá, que é um meme que na verdade é feito totalmente em inteligência artificial, que algumas pessoas já têm ranço, né? Porque fala de inteligência artificial, já é um ranço, mas ele é feito por uma geração Gen Z, assim, que é muito nonsense, que já não é um humor millennial e tal, que eu acho bem engraçado. E aí começou a se criar variações de... Tem o tubarão, tem o crocodilo, enfim. E é tudo narrado em italiano com voz de inteligência artificial. E acho que o italiano que dá o charme, quando é aquela locução bem robótica, meio italiana, e acho que isso que fica engraçado. Então eu fico no metrô ouvindo vozes na cabeça, com tralaleiro, tralalá e não sei o que, e fica permeando a minha vida. Fica muito na cabeça, né? É uma loucura. Eu tava revisitando uns memes mais antigos outro dia. Depois que veio o convite, falei, não, deixa eu recuperar essa história. Aí eu peguei aquele do Forninho Caiu. Nossa, um clássico. Nossa, o Forninho Caiu. Mesma época quase que do Senhor Fale também, eu acho. Isso, eu não ia fazer esse gatilho. Mas sim, e do Já Acabou Jéssica, outro clássico Sim, também dessa época. E a gente fala, tipo, como se fosse antiguidade, mas é o quê? 5 anos isso? Não foi há 30 anos atrás, né? É. Uma loucura. Felipe, eu queria saber como nasceu a Melted. Foi uma coisa do nada? Ou você pensou, vou fazer uma página de memes e trabalhar com isso? Como Não, rolou? na verdade é uma história um pouco longa, mas vou encurtar o máximo possível, que eu trabalhava na Rádio Cultura, né, que é junto com o Júlio de Paula, nosso querido amigo, professor daqui também, que me convidou para ser estagiário dele, acabei ficando na rádio e fiquei na rádio por quase 15 anos, né, em determinado momento eu cheguei e falei, putz, não aguento mais o que eu faço, assim, era música clássica o dia inteiro, que eu amo, mas chegou um momento que eu nunca trabalhei com TV, imagem, edição de foto e tal, eu sempre fui muito do áudio. E eu comecei a sentir essa necessidade de ir para a imagem, ir para o som. E eu já acompanhava meme, já vi. Só que naquela época, a gente está falando de 2014, 15, era memes muito de garotos, de temáticas de 13 anos. Eu na escola fazendo tal coisa, eu não sei o quê. E eu já tinha, sei lá, 28 anos, assim, por aí, 27. Então já não era uma temática que falava comigo. Então eu precisava criar memes para minha geração, vamos dizer assim, né? Que falassem mais com as pessoas que estavam mais na minha geração, que já não consumia tanto meme e tudo mais. Então... Eu comecei como uma página de videoarte, basicamente, que era pegar VHS, passar para edição, retrabalhar isso e colocar um humor nesse VHS, né? Nessas imagens, misturando com áudio e tudo mais. Então, comecei nessa pegada e aí fui evoluindo conforme foi aparecendo Facebook, depois Instagram e agora TikTok. Então, fui meio que pegando essa onda de humor, imagem, edição e tal... E até chegar no que é hoje, assim, o meme como a gente conhece hoje, assim. Então, basicamente, começou como um processo de experimentação de vídeo, assim. De tipo, sinto falta de memes pra mim, vou fazer os memes. Exatamente. Divo. Precisava extravasar. Você lembra qual foi o primeiro que viralizou?
viralizou. Lembro que foi o da época das eleições, que foi o do Bom Dia Meu Consagrado, que acho que era a época da eleição do Haddad com o Bolsonaro, se eu não me engano. Foi esse primeiro, que aí era fazendo vídeos, que até chegou na Democrata, que é a marca de sapato, que mandou retirar o vídeo. Caraca. E aí eu falei, então realmente foi longe, né? Se chegou numa marca é porque eles viram e incomodou, assim. Então acho que foi o primeiro. Os memes, hoje em dia, têm a linguagem própria, o dialeto próprio, tudo, sim, meme, né? Um mundo à parte. Como que você acha que o meme se tornou esse fenômeno gigante que é hoje? Até pensando, assim, nos memes que você mesmo citou. Não fazem tanto tempo assim. Não fazem, tipo assim, séculos. Como que virou essa coisa gigante que é hoje o meme? Acho que boa questão, acho que por várias razões. Primeiro, porque ele é fácil de entender, ele é rápido, é uma coisa que você bate os olhos, em meio segundo você descobre do que se trata, você pega a referência, você ri. Então, é um tipo de produção muito adequado para a velocidade das mídias digitais. Né? Ele é meio que perfeito para a rede social, para você ver na postagem, olhar, rir, pegar, sentir aquele gostinho de entendi a referência e estou entre os eleitos. E em seguida já passar para o próximo e continuar rindo. Então, embora seja uma coisa meio antiga, né, os memes meio que popularizaram junto com a internet, eles ganharam força porque eles encontraram nas redes o grande habitat deles. Por isso que funciona tão bem. Muito bem. Você acha que a sua formação em comunicação te ajuda na Melted? 100%. Como? Assim, primeiro que eu jamais pensaria em fazer meme. Acho que muito de eu fazer meme é porque eu já dominava ferramentas de edição, né? Eu já tinha esse pensamento de edição de vídeo, de imagem, de subversão, né? De como eu troco uma imagem, coloco a cara de um no lugar do outro. Porque acho que grande parte do meme e do riso e do humor, como geral, é a subversão, né? Você pegar uma imagem, descontextualizar ela e colocar, que é isso que dá a graça, que é o que faz as pessoas compartilharem. Então, acho que foi fundamental. E é o que eu sempre falo, né? A minha formação humanística aqui na Casper, por exemplo, né? Foi muito importante para conseguir até colocar, imprimir nos memes que eu faço essa visão mais humana mesmo, né? Do repertório que eu aprendi aqui dentro, né? O meme, como na época, assim, era muito... Gostava muito de ler existencialismo, niilismo, então, que é uma impressão também da minha geração, da Gen Z também, que é colocar isso dentro do meme, que acho que acabou virando, até hoje, ainda é uma marca dos memes, né, mais nichados, ter essa característica, assim. Sim. A Melted começou no Facebook e no YouTube. No YouTube, originalmente no YouTube. E aí, nesse caminho todo, surgiram muitas redes sociais novas e diferentes. E surge ainda com muita frequência e rapidez. Como que é adaptar esse formato? Porque muda o consumo de conteúdo entre um Facebook e um TikTok, entre um Instagram. Como que foi fazer essa transição? O mais curioso, né, que, por exemplo, eu comecei no YouTube e até eu coloquei até o nome Melted de Vídeos, porque na verdade era uma intenção de colocar para o mundo, não só para o Brasil, né? Então os vídeos não tinham diálogo, então não tinha nada que impedisse outra pessoa de outro país ver aquilo e entender aquela mensagem. Tanto que o primeiro trabalho que eu fiz para Melted foi um clipe para uma banda da Califórnia. Tipo, que viu o vídeo e achou interessante a proposta. E eu não sabia nem falar inglês na época. Eu fiquei meio, tipo, vamos fazer e tal. E aí, mas teve essa coisa. Depois de ir para a rede social, eu lembro quando o Facebook permitiu pela primeira vez fazer upload de vídeo. Então, já foi uma forma de linkar conteúdo com comentários, né? E aí, eu comecei a produzir muito em cima do que as pessoas pediam também. Que isso que é legal da rede social. Que é, tipo, em cima do que vem, você devolve e fica nesse bate-bola. E aí, o último estágio foi pro Instagram, né? Que também, que é uma... Inclusive, hoje na Melted, a gente divide muito bem equipes de Instagram, equipes de TikTok, equipes de... Porque cada mídia é muito particular, é muito geracional, então... Mas é o mesmo meme que vocês adaptam ou são memes diferentes? São memes diferentes. Muitas vezes um não funciona no TikTok e o outro funciona muito no Instagram. Ou vice-versa, assim. Então, mesmo porque o TikTok é uma rede de recomendação, não é uma rede social. O que muda muito, né? Como você... É o algoritmo trabalhando 200% ali no que você recebe, né? Hoje em dia, quem tá por dentro de tudo, dos memes, das tendências e das piadas, é chamado de cronicamente online, né? Só que dentro desse geral do online, tem nichos, né? Então tem a bolha da literatura, tem a bolha da política, tem a bolha do futebol e tem piadas que fazem sentido pra quem tá nessa bolha. Muitas vezes, quem entende essas piadas se sente por dentro, né, incluso, descolado. E quem às vezes não entende o meme, minha mãe às vezes acontece, me explica, por favor, esse meme, porque ela tem essa... Eu quero entender o que tá acontecendo, por que estão falando isso, né?
Que relação você acha que a gente consegue fazer isso pensando em capital cultural? Agora eu fui muito para Nossa, suas foi lá aulas em da cima. Casper, cara. Meu... De Pierre Bourdieu? Bourdieu, isso aí mesmo. Nossa, você foi lá no alto. Eu tava pensando numa resposta mais Pode dar a leve. resposta mais leve também. Nossa, não, depois dessa, chamou pra Bourdieu. Peraí, deixa eu pegar uma anotação aqui. Não, tem uma coisa muito interessante na questão dos memes, que é ligado a toda forma de humor. O humor, ele só funciona se você tiver referência e o nível dessa referência muda. Então, algumas piadas, memes, formas de humor requerem um tipo enorme de referência, super nichada, às vezes até um pouco mais voltada para uma formação, uma instrução maior, uma formação escolar ou áreas específicas. Mas o legal do meme é que ele cabe em tudo. Então dá para você fazer meme rigorosamente de qualquer coisa, pensando no seu público e nas referências que esse público vai ter. Então, por exemplo, uma coisa que eu recebo com frequência, eu sigo uma conta no Instagram que são memes com obras de arte famosas. E falando de assuntos da atualidade. Então, por exemplo, pega uma pintura onde tem uma mulher fazendo assim para um homem e aí a legenda, amigo, fica com Deus, porque comigo você não vai ficar. Né? E eu acho que esse tipo de mistura é legal porque ao mesmo tempo que você traz uma referência de uma determinada faixa cultural, como você falou, você consegue trabalhar com a atualidade. Nos idos tempos de Facebook, eu acabei fazendo por diversão mesmo, eu criei uma série que chamava Academemes, que eram memes falando da vida acadêmica. Então, por exemplo, uma foto de um gatinho olhando para cima, muito preocupado, muito tenso, e aí mandei o artigo para a revista, ou esperando a avaliação do artigo, que era voltado para o pessoal acadêmico, que sabe como é fazer cara de gatinho suplicante quando você manda um texto e espera a avaliação e tudo mais. E fazia sucesso naquele nicho acadêmico. Quem fosse de fora, falava, mas espera, como assim? Que é isso? Gato, por quê? Né? Que isso? Não sei o quê. Mas o legal é que dá para fazer meme com tudo. Eu recebia uma época, acho que no começo do Instagram, tinha uma pessoa que se dedicava a fazer memes com fotos de Clarice Lispector. Caraca. E eram fotos assim, tipo, do dia, o assunto do dia, mas como se a Clarice Lispector estivesse fazendo uma reflexão a respeito, em 3 palavras e com alguma imagem muito típica dela. Então, sei lá, não aguento mais falar de Páscoa, algum negócio assim. Então funciona porque ele é muito versátil. Uma das características do meme é que ele é versátil, ele é maleável e você pode adaptar para qualquer tipo de público, qualquer tipo de referência e ele tende a funcionar. É engraçado porque eu tenho a impressão que, sei lá, até 2014, talvez até essa época mais do Facebook, os memes eram mais gerais mesmo, né? Só que com essas criações de outras redes sociais, parece que foi, né? Como que você vê isso na Melted? Eu lembro até porque eu também consumia e uma das coisas que eu também me propus a fazer é nichar muito bem o que eu queria, com quem eu queria falar, né? Que era a minha geração, as pessoas que gostam da mesma banda, do mesmo som, pessoas que, eu gosto de plantas, gosto de gato, gosto de não sei o quê. E tentar trazer esse humor muito, que é a coisa que a trend até que virou TikTok, né? Nenhuma experiência única, que eu acho que é o que mais traz você para aquele humor, essa pessoa também gosta de jujubinha, vermelhinha, ou essa pessoa gosta de cuidar de planta, ou essa pessoa gosta de tal coisa. Então, acho que quanto mais nichado e mais direcionado para você, que acho que é o grande desafio do algoritmo hoje, né? Cada vez mais olhar para a sua pesquisa, para a sua interação e falar, eu vou mandar esse meme porque ela vai gostar, né? Sim. Que é tipo esse trabalho, né, de máquina, assim, que eu acho que é para justamente conseguir te colocar na coleira digital, ali, te colocar lá dentro e te manter preso dentro daquilo lá. Então, acho que esse é a sacada também das redes sociais é conhecer muito bem o perfil de cada um para ficar te mandando só o que você gosta, assim, né? Dá até medo às vezes, né? Você fala, como Dá. você sabe que a minha jujuba laranja é favorita? Tipo, é muito loucura, assim. E numa página de meme, como que funciona em questão de direitos autorais? Tanto dos conteúdos que você faz através de coisas que estão acontecendo, quanto dos seus conteúdos que às vezes são republicados por outras pessoas, também em outras páginas. Sim. Como que é o dia a dia disso? Já houve um período de terra sem lei, assim, né? Que a gente realmente pegava e postava e já era. Mas agora, depois de alguns processos, a gente começou a repensar a nossa dinâmica. Então, hoje tudo a gente pede autorização para o criador, acredita, tal, para não ter perigo. Mas mesmo assim, algumas vezes eu já tomei um processo, inclusive, por um uso de uma figurinha de WhatsApp, que entrou no meme, assim. Que era um garoto que falava, você usou uma foto de minha de quando eu era criança.
O molequinho processou. Hoje ele tava com 20 anos e ele era irreconhecível naquela foto. Mas ele entrou com um processo de uso de imagem, enfim. E as pessoas usando o seu conteúdo, acontece muito? Muito, o tempo todo. E não tem muito o que fazer a respeito? Eu, na verdade, não vou atrás, assim. Eu acho que tá na internet, vai pra internet, assim. É chato só porque muitas vezes eu vejo um conteúdo meu numa página super irritado e o meu... Isso já postei- aconteceu tantas vezes comigo, é tão frustrante. Às vezes eu posto alguma coisa no TikTok e pega, sei lá, algumas mil Sim. visualizações, aí vai uma página de meme, posta o meu vídeo e dá 3 milhões. Aí fico, Mas é... E é a eu internet, né? já trabalhei essa dor, já. E é muito louco, assim, também pensando ainda em páginas de meme, né? Porque o meme é um conteúdo que é feito para as pessoas descontraírem, relaxarem, assistirem quando estiverem num momento de boa. Como que é fazer uma publi em uma página que é feita para as pessoas descontraírem e esquecerem das coisas sérias da vida? Tem que ser muito bem pensada para não perder a essência da página, né? Sim. na Como é que verdade- funciona isso? Esse é um desafio também muito grande, né? Porque quando a Melted saiu, quando eu larguei meu emprego na cultura, né? Pra ficar só na Melted, foi no final da pandemia, assim, no meio pro final da pandemia, que eu vi que a página já tinha virado, já conseguia, né, remunerar todas as pessoas que estavam comigo e tudo mais. A gente falou, agora a gente precisa ir atrás de publi, né? Pra pagar a página, pagar as pessoas, todo mundo conseguir viver da página exclusivamente e largar seus trabalhos, né? Então a gente começou esse processo de... A gente sempre teve uma entrega muito boa que a gente sempre conseguiu. Semana passada, por exemplo, eu estava vendendo protetor solar para careca, por exemplo, né? E foi muito bem, deu 60 mil curtidas, né? Então, acho que é juntar essas referências e o produto nunca é o principal, né? O produto sempre tem que vir atrás do humor. O primeiro humor, depois o produto, né? Se vem aquela coisa muito produteira, olá, pessoal, esse aqui é o não sei o que. Perde Isso total. não vende mais, assim. Isso... No conteúdo digital já, assim, é zero eficácia, zero engajamento. Não existe por que alguém voluntariamente compartilhar um vídeo como esse. Agora, se você põe no meme, o produto lá no fundo, né, cria esse sentido, coloca ele dentro de um contexto, as pessoas se sentem mais encorajadas a compartilhar aquilo, né? E é muito da marca entender também que esse é o consumo hoje em dia, né? Porque ainda tem muitas marcas que querem que você poste a fotinho segurando Exato. o produto e, tipo, não é assim que vai bem E essa é a nossa luta, né? Assim, é tipo falar para a marca, porque marca é um conceito muito tradicional ainda de publicidade televisiva, né? Que tudo é muito Sim, na cara, tudo sim. polido. E o meme, quanto mais craquelado, né? Mais pixelizado, às vezes melhor, né? As pessoas gostam mais. Então, Quanto pior a qualidade, mais engraçado é para as pessoas. Tem outras formas de você monetizar com uma página de meme sem ser por publis? Então, de repente, fazendo produtos ou coisas que consigam gerar outro tipo de monetização? É o dito creator economy, né? Que é você, como criador de conteúdo, ir lá e falar, agora eu posso fazer uma camiseta minha, posso fazer, né, canetinha, posso fazer não sei o quê. A gente já tentou fazer camiseta, a gente só não fez por uma questão de braço, assim. É quase gerenciar uma segunda empresa, né? Criar uma empresa de vestuário. Então, é bem complicado. Mas eu vejo muita gente fazendo e tendo muito sucesso, assim, né? Vide Virgínias e tudo mais por aí. E pensando um pouquinho, agora você nerd novamente. Tá pronto? favor. Posso mandar? Acho que você está em casa para isso. Pensando na ideia de cyberdemocratização, proposta por Pierre Levy, como que você vê esse papel dos memes nesse contexto de tornar o conhecimento mais acessível para as pessoas? Talvez ser uma forma até de democratizar o conhecimento sobre política ou sobre algum assunto que seria mais complexo de se entender e levar para as pessoas que consigam bater o olho num meme. Nossa, tá acontecendo isso no mundo. Deixa eu saber sobre. Como que você vê isso? E esse é o momento em que o Central 900 atinge o nível de uma banca de doutorado. Olha só, o legal do meme é que ele pode ser rigorosamente produzido por qualquer pessoa. É claro que você vai ter tipos diferentes de produção, mas no básico, qualquer pessoa pode produzir um meme, qualquer pessoa pode ter a sacada de perceber que algo tem o potencial de se transformar num meme. Isso abre uma possibilidade muito grande, coisa que você não teria 30 anos atrás. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar um outro viés também, que é pensar o seguinte: do que nós estamos rindo? Porque a gente não ri de qualquer coisa e o riso, o humor do meme, ele muitas vezes vai mostrar até um pouco dos anseios que a gente tem como sociedade, dos medos, das angústias, mas também às vezes acaba com uma frequência
infelizmente maior do que a gente gostaria, você acaba percebendo que o meme ele pode também reforçar estereótipo, reforçar preconceito, reforçar uma série de ideias complicadas ou francamente erradas, que essa liberdade também dá. Então, quando a gente estuda meme ou gosta disso, a gente sempre olha para essas perguntas assim, o meme está rindo do quê? Ele está me fazendo rir a partir de qual referência? Ele está servindo para oprimir algum grupo que já é historicamente oprimido? Está reforçando isso? Ou ele está me dando uma chance de rir de algo que talvez, assim, digamos, eu não riria? É aquilo que você falou de, pô, essa pessoa passa o mesmo que eu. Né? Talvez eu não risse daquilo abertamente no ambiente sério, mas quando tô só eu e meu smartphone, rapaz, que legal que tem mais gente que passa por aí. Ah, então você também passa isso no seu trabalho, vida amorosa, assim por diante. Então, dá um senso de comunidade muito forte. Né? É um humor que ele liga pro bem e pro mal. Né? Mas ele te liga, ele faz você sentir que você pertence a um grupo, pertence a uma referência e que você pode produzir o próximo. Você pode rearranjar o meme e criar alguma coisa nova. Aliás, essa é uma das características do próprio meme, e acho que uma das coisas ligadas a essa ideia de direito autoral que pega muito. Uma das razões do meme sobreviver e progredir é que ele pode ser refeito. E aí a ideia de direito autoral vira terra sem lei, que você falou. E ao mesmo tempo dá a chance da pessoa criar a própria marca, o equivalente mais ou menos a criar figurinha, né, do WhatsApp, como você falou. A gente cria figurinha, ela vai pro mundo. Exceto a pessoa que te processou. Essa aí não foi tão não foi pro mundo. assim. Foi pro tribunal. Foi pro tribunal. Pro TJSP. E hoje em dia, assim, é muito comum a gente ver um meme que é muito divertido e tá muito em alta, do dia pra noite virar brega e saturado. Muito mais comum de se ver do que antigamente. Antigamente, eu adoro. 2014, assim. O que vocês acham que explica isso? Essa duração tão rápida das coisas terem graça hoje em dia? Pros dois, essa. Eu acho que é o nosso tempo mesmo. A gente não consegue mais ver um filme sem pausar, né? As pessoas não estão com uma atenção de um peixe, assim. Eu digo isso por mim, assim. Meu cérebro, até o termo lá, brain rot, é muito disso, né? De apodreceu, porque é muito cronicamente online, é tela e nada mais se pega, assim. Pelo menos. Agora, a questão da duração é porque também eu acho que sempre vem um atrás do outro, assim, né? A gente sacia muito rápido, né? Aquele paladar já que já saciou comer aquele mesmo restaurante todo dia, né? Assim, a gente já não pega mais. Nosso ponto de saturação de atenção está muito baixo. Né? O nosso limite de atenção está muito baixo. Não vem de hoje. A boa notícia para a geração Z e para os millennials é que desde a minha geração ou antes, eu não sei se a nossa geração ainda era Tiranossauro Rex, qual era o nome da minha geração, Neandertal, algo assim, mas a gente já estava com um span de atenção limitado por conta da velocidade do audiovisual, em particular do cinema e da televisão. E a minha geração, eu estou com 47 anos, a minha geração já foi criada com esse audiovisual rápido, com a ideia do corte rápido. Isso mexeu com a nossa atenção. E olha que, assim, a minha geração ainda não tinha as redes digitais. Mas hoje, me parece que é nessa base. O nosso limite de atenção está muito baixo. E tem uma outra coisa. A quantidade é muito grande de opções de meme. E elas se sucedem também muito rápido isso funciona graças ao nosso medo de perder a trend. Então, eu corro atrás da trend de hoje, porque amanhã ela já está velha e se eu consumo um produto velho, eu também tô velho. Uma coisa, você mencionou Bourdieu, né, jogando o nível lá na estratosfera, uma coisa que ele mostra é que o consumo define o consumidor. Então, se eu consumo o meme de ontem, eu também estou ultrapassado. E a nossa sociedade tem horror a qualquer coisa que não seja absolutamente contemporânea. Qualquer coisa que seja um dia de envelhecimento já é do outro século. Isso faz com que a gente queira consumir muito rápido o que tem hoje. Se você tá fora, se perdeu, acabou, já era. Talvez faça um meme com a sua cara de espanto diante de um meme, falando, nossa! Né? E no dia seguinte você já tá lá. O nosso tempo tá muito curto, então o meme de ontem já não me faz mais rir. Às vezes ele até já trata de assuntos que eu nem lembro mais, porque teve graça no dia e hoje a trend já é outra, não faz mais sentido, a celebridade que está no auge já é outra, não faz, o hype terminou. Só para dar
um ponto, eu tenho uma alegria muito grande, que é trabalhar com jovens, com pessoal de 18 a 20 anos. E é impressionante perceber que até os maiores hypes, eles têm um tempo de validade muito limitado. Então, em 2023, eu falava de Taylor Swift, agora eu vou tocar em assuntos quase, assim, de devoção para algumas pessoas. Eu falava numa sala de aula, Taylor Swift, uau! 2024, Taylor Swift, uau! Esse ano, ou aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo, ou o número de fãs da Taylor caiu muito rápido. O número de Swifts que se tem numa sala de aula, por exemplo, não chega a 1/3 do que tinha 2 anos atrás. Quando ela... E Eu estamos... amei essa estatística. É o Data Perfeito. Taylor. Né? E, assim, tudo bem, não tem validade, né, amostral, mas é uma coisa interessante para você ver como até alguém do tamanho da Taylor Swift tem um momento que vai ter uma baixa. Pode ser que ela volte em algum momento, ótimo, que legal se ela voltar, talvez, né? Mas você tem essas baixas por conta da velocidade. Hoje, se a gente fala, sei lá, de um Bruno Mars e The Weeknd, ok, aí dá conexão. Então, já estou pensando nos exemplos para 2026. Meu Deus, de quem que a gente vai falar? Quem é que está começando esse hype que vai viralizar, vai virar meme, vai virar um monte de coisa por conta da velocidade da vida contemporânea. E essa velocidade toda leva a muita produção de conteúdo, né? Muita. Sim. Como que você faz para se destacar no meio dessa avalanche de conteúdo que tem na internet? De repente, por uma linguagem própria ou por coisas que as pessoas... Como é que você faz? Isso até é pegar o gancho, porque, assim, imagina, para quem consome já tá rápido, imagina para quem produz, né? A gente fica... Hoje, as pessoas falam, esse trabalho com uma página de memes é super engraçado. Não. É extremamente insuportável, tipo, se acordar às 6 da manhã e, tipo, começar, caralho, o que vai acontecer hoje? O que eu posso falar? Porque, tipo, é muito angustiante você... A ideia é mesmo de correr contra o tempo, assim. É muito rápido, assim, o que a gente fala, o que a gente faz. E, obviamente, a gente já criou técnicas do tipo, vamos ter umas coisas meio de gaveta, que são atemporais, sentimentos humanos que acontecem todos os dias, falar mal de tal coisa. Mas tem coisas, tem o factual também que acontece. Aí morreu um papa, que como a gente aborda essa morte desse papa? Como a gente aborda o Swifters? E aí, até na Melted, por exemplo, é um dilema, porque eu tô com 38 anos, né? E eu tive que contratar pessoas... Para acompanhar, porque, assim, tem coisas... Eu não sei o que é BTS, não faço ideia. Assim, tipo, não é da minha geração, não me interessa, eu não vou ver, porque eu não quero. Eu, pessoalmente, Felipe. Mas, e mesmo que eu for atrás, vai ficar muito ruim a minha leitura sobre o BTS. Porque não interessa. Não é você que consome. Não sou eu que consumo. Então, deixa para outra pessoa falar, assim. Então, foi muito aprendizado de largar a mão e deixar para pessoas da minha equipe... também terem essa sapiência de trabalhar sobre isso, porque eu não consigo. Cara, e é uma pressão muito grande. Assim, eu imagino que para uma página de meme deve ser muito maior, mas para qualquer influenciador e pessoa que produza conteúdo para a internet, essa busca por ser sempre o mais criativo, o que mais se destaca, o que vai fazer alguma coisa inovadora, e nem sempre você precisa ser inovador, né? Como é que você acha que isso afeta quem trabalha com comunicação, assim... Porque a gente passa por bloqueio criativo, galera. Tipo, quem trabalha por comunicação é muito comum. E aí, ferrou? Faliu? Fecha a porta? Tipo, como que é isso? Já aconteceu? Porque a ideia, assim, eu faço até uma brincadeira, assim, porque antes você sentava para escrever um disco, né? Você escrevia música, gravava, tinha um ritual, né? Hoje é escrever um disco por dia, assim, é sentar e falar, o que vai ser hoje? Vamos, grava, foi pro ar e tal. Então, e também tem essa coisa, né, de que não é um trabalho remunerado. Assim, o criador de conteúdo, ele não é remunerado pela plataforma. Ou seja, você trabalha literalmente de graça, na aposta de que alguém vai te reconhecer, alguma marca vai olhar e vai falar, nossa, olha o Luiz Mauro, ele é talentosíssimo, vamos lá fazer uma publi com ele. Senão você está trabalhando de graça, né? E acho que essa exaustão também vem um pouco disso, né? Você está trabalhando por um sonho, assim. Que eu acho que isso é muito... surreal, você trabalhar e não saber se você vai receber, assim. E passa da diversão pra, putz, agora é meu trabalho, né? Tipo, eu preciso gerar uma quantidade mínima de posts por dia. Isso afeta a criatividade, né? Olha, sem querer, assim, deixar a coisa meio sombrio, pesado. Mas isso afeta. A criatividade, a gente cai em 2 palavras, saúde mental. Sim. Isso mexe diretamente com a nossa saúde mental, como consumidoras e consumidores, mas também na área de produção, principalmente na área de produção. Por quê? Porque o cérebro humano e o próprio corpo humano não foram feitos para trabalhar na velocidade que a gente trabalha. É algo errado, né? Tem algo errado, o fato de estar todo mundo exausto, e aí tem algo errado da gente ter que acordar às 6 da manhã conectadíssimo e já sair
disso. Tem algo errado da gente pensar, pô, eu trabalho pelo sonho, mas eu não ganho por isso, então não sei nem se o nome seria trabalho nesse sentido, a gente podia, né? E pensar qual que vai ser a próxima trend e saber que essa trend vai ter um tempo limitado. Então eu nunca tô tranquilo. Eu sempre estou ansioso pelo que vem a seguir. Não é à toa que uma das maiores epidemias da atualidade é a epidemia de ansiedade. Tem uma relação, a meu ver, bastante próxima esse nosso desespero por consumir, esse desespero por produzir e a ansiedade na qual a gente vive, esse medo de fracassar, porque o fracasso está sempre a 24 horas no máximo daquilo que você postou. É isso que eu estou colocando um time span. Time span tão chique, né? Um intervalo de tempo, como dizia a vovó. Um intervalo de tempo amplo, porque você está sempre a um post do fracasso. Então, e aí você falou, nossa, tem que apostar, fulano é talentosíssimo, mas depois te passo meu contato, estamos abertos para publis. Né? Mas, e é uma aposta, de repente você investe naquela pessoa ou naquilo e percebe que o seu concorrente que investiu muito menos, que fez um negócio muito mais amador, passou na tua frente, você fala, e agora? Como é que eu recupero? Dentro dessa ideia do que chamam, né, justamente de capitalismo de plataforma, como é que eu recupero um investimento que eu fiz a fundo perdido, né, pautado na expectativa de que alguém venha consumir esse conteúdo se o meu competidor não fizer um conteúdo mais barato e mais rápido e se bobear melhor que o meu, porque ele está, talvez, aquele dia ele acordou mais criativo que eu. Não, e o clássico da frustração de quem produz conteúdo, né? Faz um conteúdo super elaborado, legal, top, editado, não sei o que, flopa. Faz um conteúdo que às vezes... É um sapato girando com uma música estourada e tipo... E é isso. Tem aquele tipo, comentário... Não faz o menor sentido. Aquele post super elaborado, tem um comentário da mãe. Filha, que coisas bonitas que você faz, né? Tipo, filho, te amo. Emoji, assim, e flores. Mas assim... Tendo noção que estamos nisso, tem alguma coisa que vocês acham que pra vocês faz sentido pra vocês se inspirarem? De repente até não mexer no celular ou inspirações pra vocês quando vocês precisam produzir conteúdos? O que vocês fazem? Vocês particularmente mesmo, assim. Eu assisto uma série pra eu desligar do celular. Tudo bem que ainda já não é desligar muito, porque uma série ainda estando... Mas assim, E vocês? Eu ainda mantenho um hobby super saudável, que é praticar música, guitarra, que é uma paixão minha, assim, que eu nunca consegui... Felizmente, não coloquei como um trabalho, então é só meu momento de, tipo... Preciso lá pensar em outra coisa, porque é uma forma de pensar diferente também. A música, do que sentar e fazer e produzir e tal, é mais terapêutico, vamos dizer assim. E o que eu tô começando muito agora, que talvez seja também um traço de preciso me salvar, é ir pra natureza um pouco, que é também sair mais de São Paulo. Eu tô saindo uma vez por semana, eu saio religiosamente, assim, passo uma semana fora e volto, assim, porque também isso ajuda muito a reciclar o olho, o ouvido e tudo mais, assim, acho que dá quase uma limpada na mente, assim, é sair um pouco dessa zona de perturbação, assim, que eu acho que também muita gente agora virou moda, eu tenho TDAH, tenho autismo, espectro 1, e muitas vezes não é, você só está extremamente estimulado e multitask, e às vezes é só, né, dar uma assentada na cabeça, assim. Sim. E você, além de fazer donuts? Eu vou passear. Eu saio, eu desconecto. Aí eu não sei se é uma questão geracional. Eu consigo me colocar uma disciplina muito grande para desconectar do celular. Porque isso é uma coisa que desde o início da internet, e olha que eu estava lá. Estávamos. Não, eu acho que eu sou mais velho que você. Foi simpático da sua parte. Eu capinei o note. Quando eu cheguei na internet, só tinha pintura rupestre na internet. Uma coisa que eu percebia é que ela era muito absorvente. Então, se eu não me policiasse, eu ia ficar o dia inteiro, a hora inteira, a madrugada lá. Então, isso estou falando de coisa de 20 anos atrás, quando a internet começou, ela já era. Não tinha rede social, mas já tinha essa coisa de vou ficar conectado, porque tem sempre alguma coisa mais legal. Tem sempre um mundo novo. Então, eu acabei me colocando uma autodisciplina, desde muito tempo atrás, de desconectar. Então, e aí eu não sei se é geracional, por isso que eu falei, mas desconectar. Então, por exemplo, eu não vejo nenhum... Meu dia começa por volta de 8 horas, né, que é quando eu entro em aula. Eu acordo 5h30, 6 horas. Por mais que dê vontade, eu não mexo no celular antes das 7 horas da manhã. E eu já acho isso cedo, né? Mas como eu entro às 8, às vezes tem alguma coisa e tal.
E depois, à noite, a mesma coisa. Chega uma hora, sei lá, 9 horas da noite, ou quando eu saio de aula, 10 horas, tal, não vou mexer, porque não há, o mundo consegue viver sem que eu me atualize. Então, porque isso dá um descanso mental. E uma outra coisa que é também focar naquilo que eu estou fazendo agora. Então, se eu estou comendo, eu vou sentir o sabor da comida, eu não vou ver memes. Por mais que eu adore filhotinhos de tartaruga, eu não vou ver filhotinhos de tartaruga, eu vou comer. Eu vou sentir o sabor da comida. Eu estou falando com a Ana, minha esposa, ou com o Lucas, meu filho, eu estarei com eles. Quando é para mexer no celular, nossa, vou me jogar, eu vou ficar lá mesmo aproveitando as redes. E sair para desconectar. Então, e passear, uma coisa que eu gosto muito de fazer, passear no centro da cidade, desde que eu era moleque, desde que eu tinha uns 13 anos, para pensar, para ter ideias, para isso que você falou de ir para o campo. Né? Claro, o centro da cidade é bem menos campestre, bem menos arborizado, mas de ficar lá e também com essa disciplina. Eu tô aqui, eu tô passeando, então o meu celular vai ficar no meu bolso. Estar no lugar onde eu estou. Sim. Né? Porque o celular leva a gente muito longe, porque ele é legal. Sim, ele é viciante. Ele é viciante, ele é bacana. Se ele fosse ruim, a gente não precisava se controlar. Né? Eu conheço pouquíssima gente que fala, nossa, eu preciso me controlar para não comer muito alface. Né? Por quê? Porque brigadeiro é bem mais legal do que alface. Sim. Né? Isso é uma opinião minha, não representa a população brasileira. Mas, tá, representa sim. Mas, então, aquilo que é muito bom, a gente precisa ter. E o celular, ele é legal. Né? Eu gosto de Fórmula 1, eu ficaria horas vendo meme de Fórmula 1. Já pode me registrar lá com memes de Fórmula 1, enviar para... Né? Escrever para o Zuki. Por favor. Mas é isso aí. É contar a história, mas né? A gente precisa ser criativo, então a gente precisa se desconectar um pouco para o nosso cérebro conseguir respirar pra gente ser criativo, senão não vai funcionar, não vai rolar, né? E essa coisa que você falou de flanar mesmo, né? De ficar pela cidade, ir para um lugar, abre muito a cabeça, assim. É perceptível quando eu saio e volto, eu volto outra pessoa, consigo ver coisas diferentes e analisar coisas diferentes, mesmo porque eu trabalho muito em casa também. Então, ficar em casa também é um problema quando você começa a se desconectar da sociedade também real, né? Você começa a ver problemas que só existem no Twitter, falecido, só existem na internet, problematizações que só existem na internet. A hora que você vai para a vida real, as pessoas estão vivendo a vida delas de outra maneira, com outros problemas e outras coisas. Então, também ter esse entendimento de que os problemas da internet não são os problemas reais, muitas vezes, ou são muito maximizados na internet e na vida real impacta muito pouco. Né? Então, também para não cair nessa pegadinha que tá todo mundo falando sobre isso. Ninguém, esse é o algoritmo que está te mandando. Sim. Né? Todo mundo quem, né? Exatamente. Porque tem essa pegada do fechamento de bolha, né, que ele nos afeta demais. Mas isso que você falou de sair de casa, tudo isso é muito importante para deixar o inconsciente trabalhar. É uma coisa que eu falo, às vezes, até para os meus alunos, ou para o pessoal que eu tenho a alegria de orientar no TCC, às vezes eles vêm com uma mentalidade compreensível de produção. Meu Deus, não fiz nada dessa semana para cá. Você não fez nada? Não, mas eu tive uma ideia. Então, você fez. Deixa o inconsciente trabalhar, a vida não é uma produção fordista o tempo todo, aquela coisa de Chaplin no Tempos Modernos, no filme. O inconsciente precisa trabalhar, por isso que a gente precisa dormir. Você falou uma coisa muito bonita, né, de seguir atrás do sonho, mas se eu não dormir, eu não sonho. Boa. Se eu não descansar, eu não sonho. Exatamente. Pessoas exaustas não produzem. Né? Então, até para você ser criativo, precisa dar essa desconectada. Deixa a fantasia trabalhar, deixa o inconsciente mandar as imagens que ele não mandaria se você fica puxando só imagens de fora para dentro. As imagens que vêm de dentro para fora, que costumam ser as melhores, elas ficam sufocadas. Nossa, que coisa mais linda. Vou fazer um corte dessa sua fala. Tá ótimo, Essa vai que viralizar. lindo. Daqui a pouco a gente vai viralizar. Vai tudo, tipo, contraditório com isso. Super aquela coisa. Né? Saiam dos celulares. Hein? Oh, Isso legal, vai viralizar. Isso vai viralizar. Daqui a pouco a gente tá indo pro final já. Mas eu queria saber como vocês acham que vai ser o futuro da comunicação pensando mais em memes. É possível pensar como vai ser o futuro, levando em conta que os memes são muito o que tá rolando no momento, né? A gente consegue prever como vai ser o consumo desses memes? Você tem visto um... Ou não? Não dá? Eu não me arrisco. Não me arrisco. Eu só acho que, assim, meme é uma coisa antiga e tá aí até hoje, assim como rádio. Todo mundo subestimou, falou que estava morto e tá aí até hoje. Não sei se o meme vai continuar como mas acho que a linguagem, a forma, com certeza, sim. Espero estar vivo para ver. Mas eu não me arrisco a dizer, assim... Como vai ser? Profetizar qualquer coisa, não. É porque eu acho que muda muito rápido, né? O que a gente pode ter um fio de esperança é a ideia de que memes não tendem a morrer.
A cultura dos memes, ela tende a ficar porque ela é muito próxima da produção cultural humana, né? Se a gente for pensar, e agora vai ficar nerd outra vez, mas tem autoras e autores que mostram, por exemplo, como que a cultura humana ela é criada em cima da ideia de imitação. Tem um sociólogo francês chamado Gabriel Tardy, que ele fala isso com todas as letras. A sociedade funciona na imitação. E a ideia do meme está muito ligado a isso, da imitação. Eu vou ver imitando quem viu. Eu vou produzir esse tipo de conteúdo imitando quem já produziu. Eu vou me produzir imitando quem já se produziu dessa maneira e amanhã alguém vai fazer uma pequena mudança e aí eu vou acompanhar e dessas pequenas mudanças surgem as grandes. Então, a esperança que tem realmente, acho que previsão não dá para arriscar, mas a ideia, o conceito de meme, a noção básica de meme, me parece que ela está ligada à cultura humana. E ela tende a ficar. Né? Claro, o meme de amanhã a gente não pode prever qual é. Mas que a ideia de uma cultura de memes tende a continuar, aparentemente sim. Eu sempre penso nisso também. O que Shakespeare escreveu, por que bate até hoje, né? Por que as pessoas sentem até hoje? É porque é humano, né? Então acho que é isso. O que você diria para quem quer criar uma página de meme hoje, do zero? Qual é o conselho? É possível ainda hoje, do zero? Qual que é o conselho? Olha, eu acho que já tem demais. Se fosse eu, não faria uma página de memes. Não faça. Não faça, eu conselho. Não, eu acho que tem coisas, tem que olhar. Eu acho que muito também, eu tive, de certa forma, no momento certo, quando a coisa começou. Que eu acho que isso muda muito também. Tá no lugar certo, ter tido faro também para ver, acho que vai ser isso aqui que vai rolar. E acabou dando certo, assim. Eu não sei se hoje meme vai ser mais o que pega, assim. Eu acho que o humor vai continuar sendo, mas não como meme, talvez. Talvez ficar esperto no que será a próxima. Eu tenho visto até como estatísticas, né? Porque eu sou também uma pessoa que é totalmente humana, mas que acabei indo para estatística um pouco para ver o que as pessoas estão gostando mais ou menos, até para produzir conteúdo em cima disso. E eu tô vendo cada vez mais as pessoas não gostando tanto de meme, gostando mais de creators fazendo sketch, né? No esquema TikTok, rostos humanos, né? Essa coisa. Então, eu tô sentindo uma certa esperança que as pessoas estão gostando de ver pessoas fazendo humor, né? E não só um meme. Então, eu arrisco dizer que acho que tá indo mais para esse lado mesmo da sketch, do humor e tudo mais. Acho que o conselho seria, então, não faça por fazer, porque você gosta de memes, né? Estude o que realmente tem muito já. Muita coisa. Não querendo desanimar ninguém que está assistindo a gente, mas vamos tentar entender o que vai bombar nos próximos momentos, né? Aí ver a audiência do programa, o último minuto tem uma queda, assim. Não, a gente vai sair daqui para terapia. Não, e a legitimidade também com que você coloca numa produção de conteúdo, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, tem que ser muito você e não para seguir o que estão fazendo também. Tem essa parte da imitação, né? Vou imitar, mas como que eu vou acrescentar mais uma coisa nisso aqui para ser um pouco diferente? Se você sonha em ser um comunicador de sucesso, a Casper é referência no mercado da comunicação. Os nossos cursos te preparam para trabalhar na área e ficar por dentro das tendências do mercado. Se você quiser saber mais, é muito fácil. É só acessar casperlibero.edu.br para mais informações. Para fechar, nossa última pergunta, comecei falando qual meme estava na cabeça de vocês. E agora eu quero saber qual meme vocês não aguentam mais ver. Eu não vou falar do Nissenhor Fale, porque eu tenho muito carinho quando pergunto se eu sou parente do Nissenhor Fale, mas ele tá na minha vida faz um tempo já, então talvez eu não aguente mais vê-lo. Não aguento mais. Tipo coisas meio boleto litrão, assim. Tá. Essa coisa já muito... fala boleto, litrão, já me pega bastante. O da Jojo também, do Sai da Live, filha. Eu adorava esse meme, só que ficou tanto, só tinha esse meme na minha timeline, aí cansei um pouquinho também. Um que eu assisti na época da pandemia, e não sei se dá gatilho, era o do repórter da BBC falando da casa dele, e aí entrava o menininho, o filho dele, e aí ele... Get out! E aí o menininho sai tudo, né, assim, eu tô entrando no quarto, né, não tô no estúdio da BBC. Esse eu acho que eu vi tantas vezes, com tantas implicações e estudos, e pessoas criticando e elogiando e falando não sei o que... Cansou um pouco. Cansou, esse é um dos que me dá gatilho, assim, de pandemia ainda. Não. Muito obrigada por terem topado. Obrigado Adorei vocês. a conversa muito. Que vivam os memes. Valeu. Amo muito. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Central 900 de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, porque a gente tem cada episódio melhor que o outro, tá bom? E pra saber mais, tudo aqui na descrição pra vocês. Beijo e até a próxima.